Olá, turma! Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a função hidrocarbonetos. A nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, ela divide-se em três partes. A primeira parte é a parte que indica a quantidade de átomos de carbonos existente na sua cadeia. A segunda parte indicará o tipo de ligação entre os carbonos, simples, duplas ou tripla. E, para todo hidrocarboneto, utilizamos a terminação O. Então, vejamos os dois exemplos. Eu tenho, no primeiro composto, 4 átomos de carbonos. Portanto, pela nossa tabela, a gente coloca o prefixo but. Temos um tipo de ligação entre os carbonos que é dupla. Indicamos pela presença do en. Como é um hidrocarboneto, terminamos com O. O segundo composto, temos também 4 carbonos but. Um intermediário que vai indicar o tipo de ligação dupla em, sendo hidrocarboneto O. Mas observe que a diferença de um para o outro é a posição da dupla. Então, nós devemos citar essa posição aí por um número. Segundo a IUPAC, a numeração da cadeia deve ser iniciada pela extremidade mais próxima da insaturação. Primeiro composto, da direita para a esquerda. E esse número deverá ficar antes do em, porque o em vai indicar a posição dessa dupla. No segundo, ele está equidistante, então poderemos iniciar tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. A nossa dupla, nossa insaturação está após o segundo carbono. Então, diante do em, colocamos o 2. Portanto, primeiro composto, but 1N, segundo composto, but 2N. Para cadeias ramificadas, devemos inicialmente conhecer o que vem a ser um grupo substituinte, chamado também de radical. Grupo substituinte ou radical é um grupo de átomos que aparece com frequência nas moléculas. Temos aí o metano. Se nós retirarmos um hidrogênio ou mais no metano, nós iremos produzir um substituinte ou radical. Retirando um hidrogênio, nós teremos esse radical. Então, esse tracinho, essa valência livre, é o que vai caracterizar o substituinte ou radical. Como é feito a nomenclatura dos grupos substituintes ou radicais? Nós colocamos o prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbonos, seguido da terminação -il ou terminação -ila. O radical em questão tem um átomo de carbono, met. Como ele é um radical, porque tem esse tracinho, a valência livre, ele terá a terminação -il ou -ila, sendo chamado de metil ou metila. Radical com 2 átomos de carbonos, ele terá prefixo et, terminação -il ou terminação -ila, sendo chamado então de etil ou etila. Com 3 átomos de carbonos, que radicais a gente pode produzir? Retirando o hidrogênio do carbono secundário, eu teria a valência livre no carbono secundário. Ele tem 3 átomos de carbonos, portanto o prefixo prop com a terminação -il ou -ila, propil ou propila. Mas se em vez de tirarmos o hidrogênio do carbono secundário, tirarmos do carbono primário, o radical também terá 3 carbonos e será chamado também de propil. Como nós temos uma diferença na posição da valência livre, nós colocamos diante do nome do radical um prefixo que vai citar qual é a posição dessa valência livre. Quando está no carbono secundário, a gente diz que é isó.
E quando está no carbono primário, a gente diz que é N de normal. Então, com 3 carbonos, eu posso ter os radicais isopropil e N-propil. Com 4 carbonos, nós poderemos ter uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. Com cadeia normal, eu posso retirar o hidrogênio do carbono primário ou do carbono secundário. Retirando o hidrogênio do carbono secundário, teremos a valência livre no carbono secundário. O nome do radical será butil, porque ele tem 4 carbonos e apresenta uma valência livre. Se a gente tirar agora o hidrogênio do carbono primário, cadeia normal, nós teremos também como nome butil. Já cadeia ramificada, nós podemos retirar o hidrogênio tanto do carbono primário quanto do carbono terciário. Retirando do carbono primário, nós teremos também 4 carbonos, portanto, butil. E retirando do carbono terciário, também eu terei o radical com 4 carbonos. Para diferenciar, se a cadeia é normal, a valência livre está no carbono secundário, usamos o prefixo sec. Se ele tiver a cadeia normal e a valência livre estiver na extremidade, usamos o prefixo N de normal. Se a valência livre for numa cadeia ramificada e tivermos ela no carbono primário, iso, e no carbono terciário, tess. Nos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, devemos destacar o que chamamos de cadeia principal. A cadeia principal é a sequência de átomos de carbonos que possua o maior número de insaturações, o maior número de ramificações e a maior quantidade de átomos de carbono. No caso da questão aí do composto citado, a cadeia principal é a que se encontra na horizontal. Observe que nesse composto nós já temos a insaturação. Obrigatoriamente, ela deverá fazer parte da cadeia principal. Portanto, essa sequência é a cadeia principal. Os grupos que não pertencem à cadeia principal são os grupos substituintes ou radicais. No composto citado, já está destacada a cadeia principal. Esses grupos que ficaram fora da cadeia principal, eles são denominados de radicais ou substituintes. A cadeia principal deve ser numerada quando necessário, a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. A importância principal é a insaturação. Ela estando equidistante, aqui nós iremos observar o lado ou a extremidade mais próxima do radical. No composto, aí nós iremos iniciar da esquerda para a direita a numeração dos carbonos da cadeia principal. E como a gente escreve o nome de um composto que é de cadeia ramificada? Primeira coisa, determinamos a cadeia principal, maior sequência de átomos de carbonos. No caso do composto, aí, a parte é a cadeia horizontal. Numerar os carbonos da cadeia principal. A numeração deverá ser iniciada a partir da extremidade mais próxima da característica principal, que é a insaturação. Não existe insaturação, então nós vamos pela extremidade mais próxima do radical. Então vamos numerar da direita para a esquerda os carbonos da cadeia principal. Os grupos que estão fora, eles são denominados de substituintes. Então, nós vamos escrever o nome desses substituintes precedidos do
número do carbono da cadeia principal onde ele está ligado e em ordem alfabética. Então, eu tenho no terceiro carbono radical metil, no quarto carbono o radical etil. Ao escrevermos o nome do composto, eu ponho 4-etil, 3-metil, ordem alfabética. Por último, nós escrevemos o nome do hidrocarboneto de cadeia normal correspondente à cadeia principal. São 7 carbonos, prefixo -ept. Todas as ligações entre os carbonos são simples, -an. E por ser o hidrocarboneto, terminamos com -o. Então, a cadeia principal terá nome heptano. O composto, portanto, será denominado de 4-etil, 3-metil heptano. Primeira parte, cadeia principal. Ela deve ser a maior sequência de átomos que contenha a insaturação. Os grupos que estão fora da cadeia principal, elas são denominados de substituintes. Segundo passo, numerar os carbonos da cadeia principal. Iniciamos pela extremidade mais próxima da insaturação. Colocamos agora o nome dos substituintes, precedido do número do carbono da cadeia principal. Então, nós teremos no segundo carbono o radical etil, no terceiro carbono o radical metil e no quinto carbono o radical metil. Os radicais deverão ser colocados em ordem alfabética. Então, primeiro eu escrevo o radical etil. Observe que o radical metil ele apareceu repetido. Então, quando o mesmo radical se repete, nós escrevemos o nome dele uma única vez, precedido dos prefixos di, tri, tetra, penta, hexa, etc., para indicar a quantidade de vezes que ele apareceu. Então, o radical metil apareceu 2 vezes. Eu colocarei, portanto, ele precedido do prefixo di. E também deveremos indicar o número do carbono da cadeia principal onde eles estão ligados em ordem crescente, separados por vírgulas. Eles estão localizados nos carbonos 3 e 5. Por último, nós escrevemos o hidrocarboneto de cadeia normal, que corresponde à cadeia principal. 8 carbonos, oct. Ligação dupla em após o primeiro carbono, oct 1-en. Por ser um hidrocarboneto, terminação O. Então, o composto será denominado de 2-etil, 3,5-dimetil, oct 1-eno. Qual o nome e o PAC para o composto abaixo? O PAC quer dizer o nome oficial. Primeiro passo, determinar a cadeia principal. Segundo passo, nós vamos numerar os carbonos da cadeia principal. Deveremos iniciar a partir da extremidade mais próxima da insaturação, da esquerda para a direita. Lembrando que os grupos que não pertencem à cadeia principal são denominados de substituintes. No carbono 5, nós temos 2 radicais metil, 5,5-dimetil. Cadeia principal, 6 carbonos, X. Ligação dupla, en. Depois do carbono 2, 2-en. Sendo o hidrocarboneto, terminamos com O. Então, o composto será denominado 5,5-dimetil, X2-eno. Alternativa E.